Mas, por outro lado, algo que eu percebi durante esse período, Jetson, a fidelidade dos seus amigos para contigo. Pessoas que todos os dias estavam ali fazendo questão de publicar nas suas redes sociais. Eu estou com Jetson, acredito em Jetson. Conte pra gente o que aconteceu, como é que você passou por esse momento aí, desse afastamento, até recuperar o seu mandato como vereador e voltar ao som de Eu Voltei Agora Pra Ficar. Fernando, eu vou ser muito sincero. Você imagina que ganhar uma eleição não é fácil. A minha não foi fácil. E aí vem a decisão do TSE, que eu já tinha enfrentado uma eleição, uma ação judicial em Boa da Lapa. Sim. Primeira instância. Ganhei. Comecei perdendo e virei o jogo. Aí sobe, recorrer para Salvador. Aí em Salvador, comecei perdendo. Porque Deus sempre faz assim comigo. Todas as coisas minhas, no início, é difícil. É difícil. Aí Deus vai e transforma ela. Em Salvador, o relator pedindo a cassação. E aquela tensão. Sim. Aí se trabalha, se constitui advogado, se prepara a defesa, eu ganho em Salvador. Aí do nada, eu estou tranquilo, achando, não, ganhei em Salvador, agora acabou o sofrimento. Porque era uma denúncia tão absurda. Dizendo que eu dei uma cesta básica, sendo que a testemunha própria negou aqui na primeira instância, que não tinha recebido, que foi um mau entendimento em grupo, ela com a cabeça quente, pilhou. E aí muito frágil, ainda de conversa de WhatsApp. Nunca se viu um vereador perder um mandato por conversa de WhatsApp. E aí o TSE do nada, eu estou lá na roça, cuidando, aí o advogado me liga. Uma bomba para você. O ministro cassou o seu mandato. E você? Eu estava na roça, a internet já não pegava direito. E aí a primeira pessoa que eu liguei foi para Wilson. Eu digo, amigo, o TSE cassou meu mandato. Ele não entendeu. Ele vai entender um dia depois que eu mandei a mensagem. Foi que ele caiu a ficha e me ligou. Ficou assustado, me ligou, vamos constituir advogado. Mas assim, no início, muito difícil. Aí caçou, aí veio aquela polêmica do outro é diplomado. E eu sofri muita humilhação do outro, que assumiu meu lugar. Foi um momento muito ruim. Porque parecia que estava entrando, não era um aliado suplente do mesmo grupo. Parecia que estava entrando um algoz que queria me destruir. E aí, mas assim, aí entra as pessoas, por isso que eu vou falar aqui muito fortemente, entrega teus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará. Eu senti vontade e fiz minhas orações, lógico que eu fiz a parte política, fiz a de constituir advogado, mas eu confiei muito em Deus, eu nunca desesperei. E as pessoas, e muitas pessoas não entendiam como é que alguém tinha perdido o mandato de vereador, estava sendo caçado e estava todo final de semana bebendo cerveja, curtindo, cantando. Com os amigos, fazendo karaokê. Eu falei, olha, eu não vou endoidar. Eu não vou endoidar. Seja o que Deus quiser, está na mão dele, confio nele. Desesperar não ia ajudar. Eu ia fazer o quê? Eu ia endoidar? Eu falava pro pessoal, quando eu vi alguns blogs botando, Jéssica, tá, eu ia fazer o quê, meu amigo? Eu ia beber minha cerveja no final de semana. Se era o que você já fazia quando estava vereador, não estando eu falei para minha mãe ficou um pouco sofrida, eu falei, minha irmã, a gente nasce com mandato de vereador, não nasce. A gente morre com ele, não morre. A gente nasce com um carro, não nasce. Tudo, a gente constitui, mas a gente pede, Deus dá e Deus leva. Sim. Até para dar coisas maiores. Então, agora foi difícil, não foi fácil não. As provocações de rede social, caçado, não é mais nada e tal. Aí é onde entra, e aí ninguém entendeu. Quando eu volto, rasgando tudo pelo mesmo ministro, e uma coisa assim inédita na história. E eu entrei por 100 andar de Bons da Lapa. Sim. Você imagina, Fernando, primeiro vereador caçado, mesmo voltando, porque eu entrei nessa história também, já de escrever um livro futuramente na história política da Lapa. E foi o primeiro vereador caçado, que já teve a história de um que não conseguiu voltar. Mas eu voltei. E para ficar. Fé em Deus. Muito bem. O tempo que você ficou afastado, Jetson, o que fazia você ter a certeza e acreditar que poderia voltar? Já que, assim, foi uma decisão realmente, eu não tenho conhecimento de nenhuma decisão. O juiz, desembargador, foi lá, deu uma decisão, e depois ele foi ver com calma, foi reler o processo e entendeu que aquilo não estava certo.
E eu acho até com peso na consciência, então, rapaz, eu estou fazendo aqui, eu imagino, né? Me colocando aqui no lugar dele, pensando pela cabeça dele, ele deve ter dito, rapaz, eu estou fazendo uma besteira, eu preciso reinstituir esse rapaz, dar a ele o cargo de novo, porque reanalisando as provas, eu estou vendo que ele precisa voltar. O cargo é dele, foi o povo que deu ele. O que fez acreditar nisso? Porque parece até milagre, e é milagre. É milagre. Porque foi o próprio ministro. Você imagina que você não estava mais conversando com o juiz, você não estava mais conversando com os desembargadores, estava conversando com o ministro. E categorias tem as vaidades. E chegou um ponto que o meu advogado falava assim, olha, vamos procurar outro caminho, porque é difícil o ministro voltar atrás. Como eu digo, não vou ser hipócrita aqui dizer que eu não fiz as partes que tinha que fazer, constituir um bom advogado, buscar a parte política, que eu tive muito auxílio político, que me ajudou muito auxílio de advogado, mas assim, Deus, e as provas eram muito frágeis, era um absurdo. Você perdeu um mandato de vereador por questão de dizer em uma conversa de WhatsApp que você recebeu uma certa, que a própria testemunha dizia, eu não recebi. A campanha, como eu disse aqui no início, eu acho que a campanha mais humilde foi a minha. A campanha com mais diversidade de ataque foi a minha. Eu acho que todos vocês lembram como foi, Fernando lembra, que você é muito ativo em rede social, Ailton lembra. Quando botava uma coisa minha, pau. Eu tava com trauma de rede social. Eu imagino. Eu não conseguia mais abrir o WhatsApp, porque quando eu abria era cacete. E eu também, por si, muito polêmico, eu não aguentava desaforo. Se uma pessoa falava que era feio, eu ia responder, e uma grande burrice. Porque esse negócio, muitas vezes, da gente dizer assim, eu não levo desaforo para casa. O sábio leva. O desaforo para casa. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. E você responde de outras maneiras. Eu diminuí, eu continuo com o meu temperamento forte. Mas esse negócio de dizer, eu não levo desaforo para casa, isso é burrice. Leva o desaforo para casa e devolve com uma vitória, devolve com uma resposta maior, com mais inteligência. Porque naquele momento pode não ser favorável a você. Naquele momento de provocação que alguém quer te tirar do seu estar de bem-estar, de inteligência, e você ir para o embate, e você quer responder a alguém que está abaixo de você, que quer te trazer para um ringue que ele está, um baixo nível, isso é muito burrice. Então, eu aconselho que esse negócio de dizer assim, eu não levo desaforo para casa, leve, meu irmão, leve o desaforo para casa, e devolva com uma vitória ou com uma resposta muito mais inteligente. Não desce para o ringue daquela pessoa que está te provocando, que quer te trazer para um debate, para uma briga, para uma rivalidade, que não vai te fazer bem e não te merece você estar ali com ele. Sabe o que você tem que fazer? A melhor resposta, como o Ailton falou, é o silêncio. Você ignorar certas ofensas, você ignorar certas afrontas, não vai te diminuir, pelo contrário, vai te fazer crescer. Te fazer grande. Nós estamos aqui para falar, pelo menos um pouco de tudo, e você me citou, você teve uma frase aí que me deixou um pouco curioso. Acredito que quem está em casa, acompanhando através do YouTube, do seu Instagram também ali, quando você cita o outro, respeitamos que você não quer citar nome, e talvez até assim seja melhor. Mas imagino que seja o vereador que esteve no seu mandato enquanto você estava cassado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do que você sofreu dessa pessoa que, se foi esse que nós estamos imaginando, era uma pessoa que participava do grupo de vocês e que também era do mesmo partido seu, né? Não, eu vou falar o nome comigo, que a gente é jogo aberto. O irmão Romilson foi um demônio na minha vida. Porque ele não ganhou nas urnas. O povo e Deus deu mandato foi para mim. E ele se encheu de vaidade por um erro de justiça. E ele não teve a humildade de dizer assim, o processo fez chegar aqui, eu não queria, um exemplo. Ele podia ter pelo menos fingir, porque nem isso ele conseguiu. Não, eu sou surpreendente, se ele foi cassado, naturalmente eu tenho que entrar. Não era meu querer, mas a justiça me convocou, então agora eu vou assumir. Minha irmã, ele fez uma festa na Câmara, uma palhaçada. Ele fez uma palhaçada. Quando eu vou trocar a fechadura. Ele primeiro, ele disse no discurso dele que Deus
soprou no ouvido do ministro para dar o mandato a ele. ele, porque ele estava triste e Deus fez ele feliz. Aí quer dizer que ele ia ficar feliz e eu triste. Você já viu dizer que um pai, ele toma de um filho para dar para o outro? Não. Não, um pai, ele dá capacidade para que os dois filhos tenham mesmo, conquistem as suas coisas. Deus não tira de alguém para dar para o outro, Deus também dá para o outro, para que ambos sejam felizes. Então o discurso dele de Deus caiu por terra. Ele usou o Deus que eu conheço, não é esse Deus que ele falou, que toma de um filho para dar para o outro. E se a minha felicidade é a tristeza do outro, já tá errado. Pois é, Deus faz isso nunca. Aí ele fez lá, aquele espetáculo, beleza e tal. Aí, antes dele assumir, aconteceu o problema na quarta, na sexta ele mandou trocar a fechadura do gabinete, meu gabinete. Pra você não entrar na Pra cama? mim não entrar. Sendo que hoje eu deixei a mesma chave que ele deixou. Eu não troquei a fechadura dele. Tá lá, a mesma que ele deixou. Porque nunca na história da Lapa aconteceu. O que é que eu ia roubar lá? Tem cofre lá, tem joia lá. Meu gabinete é aberto pro povo. O gabinete não é nosso, é do povo. Primeiro. Inclusive que teve uma questão de ele desmerecer lá as funcionárias. Ele expulsou minhas funcionárias que estavam lá. As coitadas chegou lá. Eles, epa, vocês não entram mais aqui. Tá tudo. Ele foi desse jeito. E mandou todo mundo embora. Ele arrancou meu nome, nem esperou a Câmara confeccionar o nome dele. Arrancou o meu. Pegou meus projetos. Você tinha alguma coisa antes com ele? Não, porque ele me chamava de irmão, me abraçava e me beijava. Esse dá medo. E é porque eu não vou nem citar a religião para não atacar as religiões, porque não merece. Porque eu conheço muito, mas é muitas pessoas evangélicas de coração maravilhoso e tudo, assim. Então, não tem nada a ver com religião, é ele. Religião evangélica são pessoas maravilhosas. Tem muitos meus amigos, irmãos. Então, não tem nada a ver com religião, pelo contrário. Então, assim, ele arrancou porte. Aí ele pegou minhas coisas do gabinete. Ele não teve paciência nem de ir buscar. Ele jogou na sala do presidente. Então, assim, foi tanta truculência que só me deixava mágoa. Quando Eduardinho me ligava, eu dizia, Romilson, aí ele quer isso, ele quer aquilo. Aí ele dizia assim, Fábio, você tem que demitir todo mundo de Jetson. Que agora Jetson não é mais nada, o vereador sou eu. Aí, só que Fábio, assim, eu aqui quero mandar um abraço para Fábio Nunes, meu prefeito. Foi seu parceiro também, foi? Fábio foi uma pessoa assim maravilhosa. Eu já amava e ele me mostrou um Fábio que as pessoas precisam conhecer. O Fábio, além do prefeito, é uma pessoa de coração bom. Ele dizia assim, nada mudou. Várias vezes chegou lá em casa e falou, Jéssica, você quer assumir alguma secretaria? Eu digo, não quero não, que eu estou de férias. O judiciário me botou de férias, então enquanto esse período eu vou cuidar da minha roça. E vou falar. Eu quero até falar aqui, Ailton, uma coisa que as pessoas precisam separar. Porque é muito triste quando as pessoas atacam alguém que está no cargo público, esquece que ele tem família, que ele tem mãe, que ele tem irmão. E outras vezes, um exemplo, hoje eu vi um card de alguém dizer o seguinte, que eu postei uma foto, eu cuidando de uns bezerros. E alguém fez por maldade um card dizer que eu estava criando gado e tal com dinheiro público. Eu quero dizer para essas pessoas mal desinformadas que além do Jetson vereador, existe um Jetson que trabalha. Eu sou fornecedor de merenda escolar em algumas prefeituras. Eu faço meus negócios por fora. Eu trabalho em tudo que for necessário. Eu já vendi gado, quando eu cheguei na Lapa, eu gosto muito da minha comida. Já me encomendaram galinha caipira, já me encomendaram buchada. Eu não faço hoje por causa de tempo. Então eu mexo com outras áreas, eu não vivo só da política. A política, para mim, é um mecanismo que eu consigo trabalhar em favor do bem comum. Porque a política ela tem que ser em favor do bem comum. Ela não pode ser uma política perseguidora, nem você usar o poder temporário que você tem para ferroar ou perseguir ninguém. Você tem que fazer uma política coletiva. É isso que eu tenho feito no meu mandato. Eu tenho trabalhado, feito mandato, feito projeto de lei em favor da população que me ajudou, que me colocou onde estou. Então, o povo bom da Lapa. Mas, fora isso, eu tenho outras atividades. Você comprar um carro, você está roubando. Pelo amor de Deus. A gente trabalha, procura saber, fulano, além da política, que ele é vereador, o que é que ele faz? Sim. Porque quem me conhece no dia a dia, eu estou aqui, ó, com a mão cheia de calo. Porque hoje eu estava plantando abóbora na minha roça, plantando feijão, plantando milho. Pode as pessoas ir lá. Existe essa parte, o político, mas também existe a pessoa. E além de tudo, existe a família por trás do político.
Porque as pessoas chamam de bandido, bandido. E muitas vezes, o que fica jogando pedra na gente, chamando a gente de bandido, ladrão, no dia ele está preso. Que era santinho. É bem pior, né? Eu já comentei sobre isso também lá na rádio, essa questão do palavreado que muita gente usa, que ofende. Não sabe que por trás ali do político, do político, Gedson, tem uma pessoa, tem um ser humano, Gedson, que tem uma mãe, tem pai, tem irmão, tem família, tem amigos. Que ao você usar aquele tipo de expressão, você não está magoando só Gedson, você está magoando muita gente. Sim. Então esse tipo de colocação, de termo usado que eu vejo algumas pessoas usando nas redes sociais, aquilo me dói tanto. Rapaz, eu tive uma vez que eu perdi a cabeça. Você fica muito ligado a isso, Gedson? Eu particularmente assim, eu tenho um couro de sapo. Pode nego me atacar, que eu não dou ousadia. Eu não ligo não. Mais uma vez, aconteceu de um cidadão da Lapa, todo mundo conhece, eu não vou citar o nome, e ele fazia uns áudios muito absurdos, ele fazia uns áudios comigo, me chamava de disso, daquilo, e de Xuxa Preta, e daquilo, e bagaceira e tal. E minha mãe chegou na minha cidade, minha mãe me ligou chorando com aquilo ali. E aí aquele dia me deu uma reflexão recentemente. Teve um vereador de uma cidade que tem uma rivalidade comigo, não sei porquê. E ele fez vídeo, jogou nos grupos, e nem compartilhava aqui. E aquilo ali, minha mãe sofria com aquilo ali. E eu liguei até pro irmão dele, digo, rapaz, fala pro seu irmão que ele tem mãe. Que ele também tem mãe. Que pra mim, ele faça os ataques, é normal. Eu não ligo, eu tô na vida pública. Quando você se coloca seu nome para se colocar em um cargo público, você está sujeito a críticas e elogios. Eu não posso ficar aqui achando que Gedson Nascimento vai ser amado por todo o povo bom da Lapa. Até porque eu sou muito assim. Ou eu sou doce demais, ou eu sou azedo demais. Isso é muito intenso, né? Ou a pessoa me ama ou me odeia. Uhum. Graças a Deus, eu creio que 80% me ama. Meia dúzia de gato pingado é que não gosta de mim. Mas assim, eu sou muito intenso. Ninguém consegue ficar em cima do muro. Ou gosta de mim ou não gosta. Porque também eu sou muito verdadeiro. Uhum. Eu costumo conviver com o que eu gosto. Porque a minha vida é muito curta. A gente tem uma passagem nessa vida muito curta. Eu vou perder meu tempo vivendo com o que eu não gosto. Pra quê? Por prazer da... Eu não. Eu só convivo, bebo minha cervejinha, bato meu papo, saio, canto com o que eu acho que vai acrescentar na minha vida. Quem não vai acrescentar na minha vida? Eu vou sentar numa mesa de uma pessoa que não gosta de mim, só para satisfazer uma sociedade. Eu vou perder meu tempo, que é tão precioso e curto, que a gente vive uma vida aqui que a gente não sabe quanto tempo. Então a gente tem que viver nessa vida com pessoas que vão acrescentar na nossa vida, que vai nos fazer bem. Eu vou perder tempo com quem não merece. Então assim, eu na vida pública, eu não espero só elogio, eu espero os espinhos e as rosas. Bem junto. Até porque a gente sabe, Gedson, que como você disse, o tempo lhe preparou para isso. Um tempo você já foi mais explosivo. Hoje você já tem um pensamento diferente. A vida, chega um momento da sua vida, Ailton, que você não tem mais idade, nem tempo para estar caindo. Você começa a cair quando você é novinho, aí vem que é aquele tempo que você está estudando. Aí você tem família, pai e mãe para estar colhendo e você tem que se levantar. Aí você torna a cair na sua vida estudantil. Aí você vai levantando. Mas quando chega na idade que a gente tem hoje, que eu tenho, não tem mais como estar errando todo dia. Porque eu não tenho mais tempo nem idade para estar consertando o que eu estou errando. Então você tem que pensar muito antes de fazer. Porque pode ser que você não consegue consertar. O tempo é muito cruel. E muitas vezes você não consegue mais consertar o que você lançou. Você não vai ter mais tempo para consertar. Eu costumo dizer assim, que a hora e o momento é aquele. Passou, meu irmão, já era. Então a gente tem que pensar, por isso que eu digo, a gente tem que pensar muito antes de fazer. E se as pessoas pensassem, a gente teria um mundo muito melhor. Porque se a pessoa pensar que se ele tirar a vida de alguém, ele vai passar a vida preso, 36 anos, ele vai ficar preso. Se ele pensar, se ele bater em alguém, ele vai criar uma divergência, perder umas amizades, isso pode... Pessoas pensassem mais. Porque existe um fator importante. Deus colocou a cabeça acima do coração para que a emoção nunca vença a razão. Tem muita gente que fala, eu vou ouvir meu coração. Não ouça. A Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração é emoção. Ele está abaixo da cabeça, tem que ouvir sua razão.
Coloque sempre as coisas que você vai tomar decisão, pensa em fazer, antes de emoção, de ódio, porque muitas vezes, eu tô com ódio, vou fazer isso aqui. Não. Mas a razão, puxa a razão, que vai te dar, você vai ser mais, errar menos, vamos dizer assim, que a gente vai errar menos. Eu acho interessante, desde o início da sua fala, você mostra ser um homem muito religioso, né, Jetson? Muito. Toda hora com Agora vou te falar alguma bíblicas. coisa, vou te falar aqui uma coisa. Ó. Primeiro, eu já passei por todas as religiões. Sim. E eu respeito todas, porque eu aprendo com todas. Eu consigo... Na verdade, deixa eu até corrigir a palavra, não seria nem religioso, muito crente e temente a Deus. Eu tenho, esse aí eu sei que eu estou aqui abaixo da mão de Deus. Uhum. Deus é que conduz todo o nosso universo. Nós vivemos no mundo. Eu falei para um amigo meu ontem, ele conversando comigo, quando eu falei assim, quando você fala de orixá, a pessoa leva um susto, né? Eu falei, olha, eu passei um tempo que eu não era muito comungava. Mas assim, ó, eu frequentei muito tempo a igreja evangélica. Sim. Aonde eu aprendi muito sobre Bíblia, sobre Jesus, aprendi. Aí fui na igreja católica, aonde eu amo, eu tenho uma amizade muito boa com os padres. Já conheci também um lado espírita. Então assim, tudo isso acrescenta a minha vida, mas o Deus é um só. Um só. O Deus é um só. O Deus da igreja evangélica, da igreja católica, é um só. A lei é uma só. O mandamento é um só. Pode observar. Eles podem mudar liturgias, porque cada religião tem uma liturgia. Tem o seu rito ali. Tem um ritmo. Mas o mandamento é um só. Se você observar, o mandamento é um só. Os 10 mandamentos, todas as religiões vão ter os mesmos 10 mandamentos. A escrita é a mesma. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e tal. Esse mandamento deixado por Jesus Cristo, ele está em todas as religiões. Então, um Deus só. A gente aqui, muitas vezes, aqui nesse mundo, por desigualdade social, por racismo, por preconceito, e começamos a dividir sociedade, classe, de pobre, de rico, de preto, de branco, e aí a gente começamos a modificar o mundo. E é por isso que o mundo ficou diferente. Porque a gente podia ser tão mais simples, porque você imagina, qual é o destino do negro, qual é o destino do branco, qual é o destino do pobre, qual é o destino do rico? A morte, meu irmão. E a gente, Fernando, deixa eu dizer para você, uma coisa que eu acho muito interessante. Diga. A morte, ela é tão severa, que a pessoa muitas vezes que você mais ama, que é muitas vezes um pai, uma mãe, um filho, quando ele morre, você faz o que com ele? O que você faz com ele, Fernando? O que você faz, Ailton? Você enterra a pessoa que você mais ama. Estou errado? Tá certíssimo. E por quê? Porque o mau cheiro não permite que você fique mais com ele. Sim. E aí as pessoas esquecem. E aí acham que o ouro, que o dinheiro, que o carro importado, que isso vai... Ô, meu irmão, você vai morrer, vai ficar podre. É a pessoa que te ama, vai... Mesmo te amando, ele vai desejar te enterrar, porque o cheiro que você vai deixar é tão mal, é tão ruim, que não ultrapassa a barreira do amor. Aí você tem que enterrar seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, seu amigo, porque o cheiro não permite. E aí a gente vai ficar de vaidade deste mundo. Não me faça achando que é melhor do que alguém. Do que alguém, pelo amor de Jesus Cristo. Cai a ficha, a gente vai para um lugar só. Sim, ô Jetson, você estava falando agora há pouco sobre preconceito, sobre que a gente tem essa distinção do preto, do branco, do rico, do pobre. Há um tempo atrás você citou aí alguns ataques que recebiam, uma palavra que você utilizou, que as pessoas dirigiam até você, Xuxa Preta. E eu quero entrar nessa linha do preconceito. Inclusive, na primeira entrevista que nós fizemos aqui, o deputado estadual Euris Ribeiro chorou. Ele se emocionou aqui na nossa frente, dizendo que foi o principal inimigo que ele já enfrentou até hoje, não só na carreira política, mas em toda a sua vida. E você, como é que você lida, como você mesmo já disse aí, com esses ataques pela sua cor, pela sua sexualidade, enfim, como é que você lida com o preconceito? Eu entendo que o racismo é estrutural, ele está aí. Ele está aí, o preconceito ele está aí. Agora a gente tem que ser mais forte do que ele. A gente não pode vitimizar. Eu não gosto daquele discurso de negro coitadinho, de negro isso. Eu não gosto, porque eu sou igual a todo mundo. Eu tenho a mesma capacidade de qualquer um. Eu não baixo minha cabeça para ninguém nem para nada quando na questão de igualdade de direitos, entendeu?
na questão de você baixar a cabeça. Não estou falando de questão de errado ou certo, estou falando de direitos. Sim. De cor, de raça, de opção sexual. Você é igual. Você é igual. Então você não tem que vitimizar, você tem que erguer sua cabeça. Nós sabemos que temos que ocupar os espaços de poder para dar dignidade, para lutar por política de igualdade social, de mostrar que as pessoas todas são iguais, tem que ser respeitada. Você não precisa gostar, você precisa respeitar. Verdade. Só precisa disso. Não precisa gostar, você respeita a opção sexual de cada um, respeita o gênero da pessoa, a cor, porque somos todos iguais, todos têm os mesmos espaços. O mundo foi constituído e ninguém tem um espaço maior do que o outro. Ninguém ocupa um espaço maior que o outro. Então, assim, eu não gosto desse papel de vitimizar. Eu já passei por preconceito de todas esses também. Seja opção, seja de raça, de racismo. Já fui de bar, fui discriminado. Só que eu sempre exigi meu direito. Sempre exigi. Então, sempre... Aí eu entendo que eu estou aqui e eu sei do meu papel como negro, sei do meu papel na sociedade, mas não vitimizando, usando esse papel de negro para dizer, porque a gente... Não. A gente foi vítima lá atrás. A gente sabemos que o negro passou por o que passou, mas infelizmente, e graças a Deus, vencemos essa barreira e temos que buscar agora política de igualdade para todos, e não só para um. Isso eu entendo que é um papel meu hoje estar aqui na política e buscar políticas públicas que favoreçam essas minorias também. Certo. Diante de toda essa história e de toda essa trajetória, agora recentemente, você até compartilhou comigo alguns que foram aprovados. O que você destaca no mandato do vereador Jedson Nascimento de projetos de lei para o bem da sociedade lapense aí? Você deve pensar assim, isso aqui eu tô saindo, se um dia eu sair, mas eu tô deixando a minha marca aí, que eu sei que foi eu que criei, que vai mudar a vida de muita gente de Bom Jesus da Lapa. Antes de responder essa pergunta, Fernando, olha, o povo tá dizendo que eu tô bebendo aqui muito, eu acho que é cerveja, viu? É água. É água. É água, eu achei também que era uma cerveja, mas não era, não é água. Gente, o pessoal tá acompanhando pelo Instagram do Jedson aí, e o pessoal que estava acompanhando aqui, caiu a internet, voltou, mas não se preocupe não, é o seguinte, está gravado aqui e nós vamos reprisar essa entrevista amanhã na íntegra, por isso nós seguimos aqui normal, acredito por conta da chuva, graças a Deus está chovendo, né? Deu uma queda aqui na internet, mas está gravado aqui, amanhã nós vamos reprisar como eu fiz com o doutor Alessandro, né? Está travando algumas partes, então amanhã o pessoal vai ter o direito de acompanhar todinha completa aí. Vai acompanhar inteira aí. A gente aprovamos, Fernando, projetos muito importantes. Eu sempre entendi que vereador não pode aprovar. Eu não pedi, nunca nem fiz um projeto de lei pedindo quebra-mola, porque eu acho uma baixaria. Eu não acho uma baixaria. Tinha um presidente aqui. Não há necessidade disso. Tinha festa de inauguração. Inauguração de quebra-molas. Eu ligo pro secretário de obras, Arivelto, e peço, tá lugar, tá fazendo quebra-mola, diminui, mas Arivelto, tem uma polêmica aqui, daquele quebra-mola lá da Lagoa Grande, que o povo não entendeu aquele quebra-mola e pede para que seja retirada, porque foi estranho, né? Porque fez aquela avenida tão linda, fez aquela avenida, ficou linda aquela avenida grande, e meteu aquele quebra-mola para o povo ter que subir lá em cima. Eu acho que tem que tirar aquele quebra-mola ali, não mentir, aproveitar aqui em rede social, que eu podia não pedir para ele, mas que aquele quebra-mola ali da entrada da Lagoa Grande tinha que retirar, porque aquela avenida ficou bonita. Aí o povo tem que ir lá depois do posto para voltar. E aí muitas pessoas, infelizmente, não obedecem leis, faz aquela famosa roubadinha dali, e aí muitas vezes pode acontecer um acidente. Então eu acho que poderia pensar naquele quebra-mola ali. Mas voltando assim, eu fiz projetos importantes, por exemplo, e o Fábio sancionou um projeto, quero agradecer aqui meu amigo prefeito Fábio, que está acompanhando aí a live no Instagram, que sancionou um projeto meu, e eu fiquei muito feliz. Bem no dia que eu fui voltando para a Câmara, que foi da questão do IDEB. Você já voltou e voltou voltando. O IDEB. O que é o IDEB? Nós aprovamos um projeto de lei na Câmara com demais colegas meus vereadores. Eu quero aqui mandar um abraço para o meu presidente Eduardinho, presidente maravilhoso. Está fazendo uma grande gestão na Câmara. Parabéns, Eduardinho, pelo seu mandato, pelos meus colegas de bancada, pelos meus colegas de oposição, que são respeitosos dentro do limite. Mas assim, o IDEB, que a gente reconhece as três escolas que tiver o melhor IDEB do município,
terá premiação e incentivo da parte da gestão. Por quê, Fernando? Porque isso reconhece o talento, o esforço do professor, da merendeira, do zelador, do porteiro, porque aquela escola ganhou um prêmio. Então, todos merecem ser reconhecidos. Então, o IDEB foi feito um projeto de lei que as 3 escolas que tiver o melhor IDEB, ela vai ganhar premiação, vai ter uma sessão em homenagem. Isso, na verdade, eles já fazem. E a gente temos que reconhecer esses grandes profissionais. Porque muitas vezes a gente entende que escola é só professor. Não é. Não é. A escola é um conjunto. Desde a merendeira, que está fazendo a merenda ali para alimentar os alunos, desde o porteiro, desde o zelador, que mantém a escola limpa, porque ninguém vai para a escola se estiver suja, desde o diretor, então é um conjunto. E nós fizemos esse projeto. Fizemos também um projeto que garanta direito dos idosos chegar no LACEN e ter prioridade. Já é uma lei federal, mas a gente precisa aprimorar ela. E um que foi muito bem aceito, mas ainda não foi sancionado pelo prefeito, é que a gestante, a mulher que está gestante, que vai ter o menino na maternidade, ela tem direito, desde que o laudo médico mostre que ela pode ter o bebê, e ela vai escolher se ela quer fazer o parto cesáreo ou normal. Porque, Fernando, eu entendo assim, que infelizmente, uma mãe chega na maternidade já sofrendo com muita dor, e aí muitos médicos submetem a mulher fica horas, a 2 dias, a 3 dias, ou até horas, tentando induzir o parto normal. Aí, quando vê que a mulher não tem um parto normal, eles optam pelo cesáreo. Aí diz aí, e infelizmente, isso acaba acumulando a vida. A mulher muitas vezes acaba perdendo a vida, porque ela não tem mais força. Então, a gente deu a direito à mulher, desde que ela tenha um pré-natal acompanhado, a documentação acompanhada, todo documento prove, diante de um laudo médico, que ela pode fazer uma cesárea ali. É o direito da mulher. A mulher tem esse direito. Um projeto também nosso, muito importante, porque eu legislo sempre em favor da mulher. Um projeto nosso muito importante, e ele foi apresentado também pelo presidente Eduardinho, lá antes que eu ia apresentar, é a questão de se o homem ele tiver passagem pela polícia, pela lei Maria da Penha, ele fica impedido de assumir um concurso público em Bom da Lapa ou assumir um cargo comissionado. Se ele tiver na ficha policial que o homem agrediu uma mulher ou que ele tem alguma ficha nesse sentido, ele fica impedido de assumir cargo público em nosso município. Jetson, a gente sabe também que todo mundo conhece o seu trabalho em trabalhos sociais. Você tem já desde de Santa Rita. Isso tem feito com que você se projete mais ainda para as futuras eleições? Veja bem, eu acho, não existe de um vereador, ele entender o seguinte, o pessoal fala, qual é o papel de um vereador? Aí você vai olhar o que o papel na lei diz, é legislar, é fiscalizar. Não, o papel do vereador é estar ao lado do povo. Aí chega uma pessoa da minha casa, que está precisando de uma cesta básica, precisando de um remédio, é meu dever como cidadão fazer, não como vereador, e eu faço isso. Agora mesmo a gente vai fazer. E a gente não divulga isso, porque eu não vou pegar a miséria do outro para me promover. Mas eu faço isso diariamente, porque eu não acredito que uma pessoa que está na vida pública, que chega um cidadão nele e diz assim, eu estou sem nada para comer. Aí você vai dizer, não, vereador é para fiscalizar, legislar. Vai, faça favor. Aí vai então, dar. assim, eu tenho um trabalho, eu amo o trabalho social, eu amo. Quando eu trabalhei na gestão de euros, isso me ajudou a chegar onde eu cheguei, foi justamente nos programas sociais que foi desenvolvido, no Leve Lanche, que era um programa que a gente amava, porque o aluno, ele ficava na escola e a euros falava isso, e eu amava isso. Foi um projeto que ele desenvolveu e que a gente implementou, que a criança ficava na escola de segunda a sexta, e quando era sexta-feira ele levava o lanche para lanchar no final de semana. E a gente sabia que ele precisava. Era o pão e leite. Sim. Era o pão de leite. Então, assim, eu adoro o trabalho social, porque é bíblico isso. Jesus fala, pode alguém te pedir um pão e você dar uma serpente? É aquele ditado. É uma pessoa dizer, hoje eu estou passando fome. Digo, ô amiga, eu não posso fazer nada. Aí é difícil, né? Ô Jetson, quando você citou do IDEB, deu gatilho aqui para uma outra pergunta, inclusive,
Já comunicando, acho de extrema importância aí, o Senado aprovou ontem o programa que vai dar um benefício para os alunos do ensino médio para incentivo, para que os alunos frequentem as escolas e também para aquelas pessoas que às vezes até querem estudar, mas não podem porque tem que ajudar o pai, tem que ajudar a mãe para poder sustentar a casa. Diante de uma infância pobre, morando numa ilha, como você citou lá no começo, e eu lembro que quando você chegou aqui era um dos ataques que você sofria. Você teve a oportunidade de estudar? Até quando? Como é que foi essa questão da educação na sua vida? Justamente isso. Eu fiz, quando eu vim de Santa Rita, eu só tinha até a 8ª série. Eu terminei meu ensino médio. Aqui. Agora. Já fiz a distância, fiz pelo EJA. Sim. Porque não tinha condição. Naquele tempo você tinha a opção de trabalhar para vender, poder sustentar sua família. Como eu disse, minha mãe lavava roupa, meu pai pescava. Então, e 12 irmãos você tinha que ajudar com a renda em casa. Então era muito impossível. Apesar de ter muita gente que consegue conciliar. Eu vejo muitas pessoas que formam hoje, se tornam grandes profissionais, fazendo também, vendendo geladinho, vendendo laranja na feira e tal, e continuam o estudo. Naquele tempo eu não consegui, eu desisti. E só agora eu consegui terminar. Então é muito difícil, então por isso que eu luto muito. Meu maior sonho, que eu acho que Lapa precisa, e eu no início do meu mandato eu lutei muito, e eu queria muito que Fábio implementasse essa lei, que chama-se os cursos profissionalizantes de Morro da Lapa. Eu acho que os jovens de Morro da Lapa precisam ser profissionalizados. A gente muitas vezes tem um emprego, mas os jovens não têm a capacidade de estar preparado para assumir aquele cargo. Então assim, se você perguntar hoje, o que é que temos para os jovens em Morro da Lapa? Cursos profissionais precisam urgentemente, a gente precisa de curso para esses jovens. Nós não podemos deixar nossos jovens sair de casa e ir para um bar, porque ele não tem um curso. Então é muito melhor você pegar e inserir esses jovens num curso profissionalizantes. E até também aproveitando aí o seu comentário, fazer uma deixa aqui aos empresários da cidade, principalmente nesse período agora de final de ano, que cresce. Talvez agora já não dê mais tempo suficiente, mas teremos outras oportunidades, como por exemplo o Mês das Mães, que é de muito movimento, que é uma reclamação sempre do pessoal aqui. Às vezes tem a vaga, mas não quer dar para quem nunca teve um emprego. Como é que a pessoa vai ter a experiência no currículo do primeiro emprego se ninguém nunca abriu as portas? Então é preciso dar oportunidade também para esses jovens que possam se inserir no mercado de trabalho, que só vai ter experiência quem já teve a oportunidade de alguém lá atrás, né? Com certeza. É o que o governo do estado lançou, que é aquele programa do governo do estado, que é Partir o Estágio. Sim. Eu acho que até o modelo a ser copiado, né? E eu acho que tem que se dar sim a oportunidade. Tem muitos jovens que terminam o estudo, quer trabalhar, mas você não tem experiência. E aí precisa também do poder público fazer políticas públicas de incentivo. Um empresário que contrate um profissional pela primeira vez, ele tem isenção de taxa, de desconto do IPTU, no alvará. Incentivar esses empresários, porque infelizmente a gente tem que trabalhar com todas as formas de incentivos. Então eu acho que seria uma ideia minha, para que a gente possa aprovar um projeto de lei, que aquele empresário que contratar um jovem aprendiz ou um jovem que nunca trabalhou, ele tem um desconto no IPVA, no IPTU dele, e alguma isenção que incentive ele a fazer essa contratação. Como também a gente precisa também incentivar a contratação e incentivar muito, muito, muito as mulheres vítimas de violências domésticas. Porque assim, eu estava conversando esse dia até com uma policial. A Lei Maria da Penha, ela é boa, ela ajudou muitas mulheres a conquistar o direito. Mas aí uma mulher, muitas vezes agredida em casa, aí muitas pessoas aconselham a mulher a ir na delegacia da parte do agressor. E ela tem muitas vezes 3 filhos, 4 filhos, 2 filhos. E ela não tem um emprego para manter os filhos dela. E aí ela teme denunciar ele, ela vai para onde com o filho dela? Tem a dependência, né? Ela depende, então a gente precisa dar dignidade a essas mulheres, dar emprego a essas mulheres. Porque mulher, no dia que ela tiver emprego, ela consegue denunciar o homem. Porque ela vai denunciar o homem na delegacia, e aí ela vai para onde com os seus filhos dela? Nunca trabalhou na vida. Quem vai manter esses filhos? Então são assim, a gente precisa pensar no conjunto. E nosso município, ele é um município de polo regional. Morro da Lapa, ela tem um potencial pujante muito, muito gigante. Você imagina, a gente somos primeiro em muitas coisas. Nós somos o maior produtor de banana do Brasil.
Nós somos a terceira maior romaria. E veio gestões foi evoluindo. Chegou um exemplo da gestão do ex-prefeito Euros Ribeiro, que ele deu um salto em Morro da Lapa. Isso é notório. Você anda em Morro da Lapa, você não conhece. Por isso que Euros é tão amado, porque assim, o povo de Morro da Lapa, um povo tão inteligente, tão exigente, de repentemente, eles viam um gestor transformar a cidade. E aí, existe sempre essa comparação, porque as obras muito importantes ele fez. Eu falo direto, as pessoas muitas vezes perguntam, o que é que você acha da gestão de Fábio Nunes? Fábio tem feito uma gestão muito voltada para a saúde. A saúde é uma saúde é cara. Para você ter saúde, você ter médico é caro, insumo é caro. E nós temos uma saúde que é referência na região. Porque nós temos pessoas que vêm de Cocos, Jaborandi. Ontem eu noticiei um cara lá em Feira da Mata, desculpa interromper, já lá no extremo, né? Feira da Mata, Cocos, lá em Cocos, na verdade. E aí na matéria dizia que ele tomou um tiro e foi transferido para a unidade de referência da região de lá. Olha onde é que está Cocos aqui para lá. É a região toda. Se você for na maternidade, a maternidade recebe gente da região toda. A cidade vizinha é salva pela saúde de Morro da Lapa. E o Fernando e o povo de Morro da Lapa até pagam um preço por isso. Porque assim, nós temos uma maternidade que ela ainda não é regional. E aí vai negar de fazer um parto? Nós não podemos. Aí a prefeitura tem que arcar com a despesa. O nosso hospital, ele não é regional. O hospital de Morro da Lapa é só para o povo de Morro da Lapa. Mas pode ir lá hoje, se você não vai encontrar mais de 100 pacientes de cidades vizinhas. A maternidade. Então o prefeito, muitas vezes, as pessoas não percebem. Graças a Deus, falo direto, gente. Nós precisamos, lógico, precisamos avançar. A saúde tem que fazer melhoria, sim. Mas nós temos a melhor saúde, eu digo direto, que é de Barreiros e que é da região. Nós temos uma UPA que roda. Aí muitas vezes, Fernando, a pessoa vai na UPA, com 10 minutos que está atrasando, ele faz um vídeo. Mas quando você frequenta uma clínica particular, é 42 horas. Nós temos uma UPA boa. Lógico, como eu disse, precisamos melhorar em muitas coisas ainda, avançar, precisamos de uma saúde melhor, ainda cada dia, porque tudo tem que ser melhor. Sim. O ser humano, ele está sempre em busca de melhoria e está certo. Se você tem uma saúde boa, você quer ela é ótima. Você tem uma educação boa, a educação boa da Lapa. Nós temos os melhores professores, eu digo direto. Poucas cidades do oeste da Bahia e da Bahia tem o nível de professor que nós temos aqui. Aqui quase todos os nossos professores são pós-graduados. A maioria tem pós-graduação, pedagogia. Nós temos um quadro de profissionais da educação, da saúde, então, Ave Maria. Você imagina que hoje nós temos estagiários de medicina da região toda, em Morro da Lapa. Se aqui não fosse bom, esse povo saía de Barreira, de Itabuna, para vir estagiar em Morro da Lapa, não saía. Agora sim, precisamos melhorar em algumas coisas, com certeza. E pode contar com minha voz para cobrar essas melhorias, que é para isso que eu sou pago. Bom, então vamos agradecendo aqui ao vereador Gerson Nascimento. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado aqui no pod deles. Espero ter outras oportunidades, como eu expliquei para o pessoal, aí caiu, mas não se preocupa não. Amanhã, quem não acompanhou por aqui, amanhã eu vou colocar no ar novamente, aí você vai poder acompanhar sem aquelas paradas, enfim, porque está tudo gravado aqui, eu gravei. Quando eu vi que a internet caiu, imediatamente eu comecei logo a gravar aqui, para não perder. Gerson, obrigado, irmão. Eu quero te agradecer de coração pelo seu carinho, Ailton, pelo grande profissional que você é um grande jornalista. Muito obrigado. Eu acho que a Globo está te perdendo, porque você é muito bom, o seu jornal é muito bom. Você quando entra no ar às 7 horas, esse rapaz, que é tão carismático, faz um jornal tão bom, Fernando, você nunca me convidou, viu, Fernando? O convite está feito. Você até falou. Eu convidei há poucos dias, mas estava ocupado. Mas Fernando tem uma voz linda. Ele fala no rádio, a gente pensa que é um galã, viu? Só... Quando chega, é feio. Quando chega, assusta. Ele não é feio, mas não é porque a gente ouve a voz assim, o jeito de falar, você acha que é o Reinaldo Genichini, mas é um tá rapaz... É um rapaz de outra alegria. É um rapaz muito simpático, muito educado. Fernando, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. O convite está feito para ir lá. Pelo esse profissional que você é. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que a Rádio Bom Jesus só tem crescido com vocês, os grandes locutores. Eu sou muito sincero de dizer que a Rádio Bom Jesus
é uma das maiores rádios da nossa região. Sem sombra de dúvida. E tanto pela administração, como pelos profissionais que ela tem. Muito bom. Muito obrigado. Quero deixar aqui minha mensagem de final de ano. Por favor, Feliz Natal para todo o povo Morros da Lapa. Que Deus abençoe a família de vocês. Que vocês venham ter um Natal abençoado. Que o Divino Espírito Santo venha conduzir a sua família e venha conduzir seus filhos nesse Natal cheio de esperança, de fé e de coisas boas. E já desejando também um ano assim repleto de vitórias. Obrigado. Muito obrigado.